Você pode estar prestes a gastar 130 mil no SUV errado. E o mais curioso é que esse erro não tem nada a ver com potência, autonomia ou tecnologia. Porque existe um carro que ainda nem chegou oficialmente ao Brasil, mas que já está obrigando várias montadoras a reverem seus planos. E depois de analisar tudo o que já foi divulgado sobre o novo Jaeku 5, eu cheguei a uma conclusão muito clara. Se ele realmente for lançado por cerca de 129.990, merece entrar imediatamente na sua lista de compra. Mas calma, isso não significa que eu esteja dizendo para você comprar esse carro. Muito pelo contrário, existe um detalhe que pode fazer muita gente desistir dele, e esse detalhe quase ninguém está comentando. Hoje você vai descobrir exatamente qual é esse ponto e, principalmente, se vale a pena esperar pelo Jaeku 5 ou continuar olhando para SUVs como Corolla Cross, HR-V, Creta ou Compass. Só que antes de falarmos do carro, preciso mostrar uma mudança que está acontecendo no mercado e que explica por que tantas marcas chinesas resolveram chegar ao Brasil praticamente ao mesmo tempo. E quando você entender essa mudança, talvez nunca mais olhe para um SUV da mesma maneira. Para entender por que o Jaeku 5 está chamando tanta atenção, primeiro precisamos responder outra pergunta. Por que praticamente todas as marcas chinesas resolveram chegar ao Brasil ao mesmo tempo? Isso não aconteceu por acaso. Nos últimos anos, fabricantes como BYD, GWM, Leapmotor, GAC e o próprio grupo Chery investiram bilhões de dólares em eletrificação, desenvolvimento de baterias e novas plataformas. Enquanto muitas montadoras tradicionais ainda adaptavam projetos antigos para receber motores elétricos, essas empresas começaram praticamente do zero. O resultado é que hoje elas conseguem oferecer carros extremamente tecnológicos por preços que até pouco tempo pareciam impossíveis. E é exatamente nesse cenário que nasce o Jaeku 5. Apesar de muita gente ainda não conhecer a marca, ela pertence ao grupo Chery, um dos maiores fabricantes da China e que já possui experiência internacional em dezenas de mercados. Ou seja, não estamos falando de uma empresa que apareceu ontem. Estamos falando de uma estratégia global que agora começa a olhar para o Brasil como um dos mercados mais importantes da América Latina. Mas existe um detalhe que me chamou muito mais atenção do que a própria marca. A Jaeku não decidiu competir onde era mais fácil. Ela resolveu entrar justamente no segmento mais disputado do país, o dos SUVs entre 120 e 150 mil reais. Isso significa enfrentar diretamente modelos consagrados, comprados há anos por famílias brasileiras. E ninguém entra em uma guerra desse tamanho sem acreditar que tem alguma vantagem competitiva. Então a pergunta deixa de ser quem é a Jaeku e passa a ser outra. O que ela enxergou que as marcas tradicionais talvez ainda não tenham percebido. E é exatamente quando olhamos para o Jaeku 5 que essa resposta começa a aparecer. Quando finalmente olhamos para o Jaeku 5, percebemos que ele não foi projetado apenas para ser mais um SUV bonito. Ele foi desenvolvido para fazer o consumidor pensar: será que ainda faz sentido comprar um carro tradicional pelo mesmo preço? E essa talvez seja a pergunta mais desconfortável para as montadoras que lideram esse segmento hoje. Os primeiros dados divulgados mostram um SUV com aproximadamente 4,38 metros de comprimento, 1,86 m de largura e um entre-eixos de 2,62 metros. Traduzindo tudo isso para a vida real, significa um carro pensado para oferecer espaço de sobra para uma família, mantendo dimensões que continuam práticas para o uso urbano. Na versão elétrica apresentada em outros mercados, ele utiliza um motor de cerca de 211 cavalos, torque próximo de 28,8 e uma bateria LFP de aproximadamente 60 kWh, capaz de entregar uma autonomia próxima dos 400 km no ciclo WLTP. Mas eu preciso fazer uma observação importante. Esses números pertencem às versões internacionais. A configuração definitiva para o Brasil ainda será anunciada oficialmente. E aqui no BR Elétricos nós sempre vamos separar fatos de expectativas. Só que, sinceramente, quanto mais eu pesquisava esses números, menos eles chamavam minha atenção. Porque hoje, praticamente todo lançamento fala de potência, autonomia e tecnologia. O que realmente diferencia um carro é outra coisa. É a capacidade de resolver a vida de quem compra. E é justamente aqui que aparece uma pergunta que quase ninguém faz antes de investir mais de 130 mil em um carro novo. Será que ele realmente combina com a sua rotina? E aqui está o ponto que, na minha opinião, pode decidir a compra de muita gente. O Jaeku 5 pode ser um excelente SUV e ao mesmo tempo não ser o carro certo para você. Parece contraditório, mas não é. Porque a melhor escolha depende muito mais da sua rotina do que da ficha técnica.
Se você mora em uma casa, roda principalmente na cidade, percorre entre 50 e 100 km por dia e gosta de tecnologia, silêncio ao dirigir e baixo custo de utilização, um SUV eletrificado começa a fazer muito sentido. Agora, se você viaja longas distâncias toda semana, depende de regiões onde a infraestrutura de recarga ainda é limitada ou simplesmente prefere esperar um mercado mais maduro. Talvez ainda seja cedo para dar esse passo. Perceba como a pergunta muda completamente. A questão não é se o Jaeger 5 é bom, a questão é se ele é bom para a sua realidade. É justamente por isso que eu acredito que muita gente ainda está comparando carros de amanhã usando critérios de ontem. Durante décadas, nós escolhemos um automóvel olhando apenas motor, consumo e marca. Hoje entram na conta tecnologia, conectividade, atualizações, custo de utilização e experiência de uso. O mercado mudou e a forma de comparar também precisa mudar. Mas existe um último detalhe que pode definir o sucesso ou o fracasso do Jaeger 5 no Brasil. E curiosamente, ele não depende da engenharia, da bateria ou do preço. Depende da confiança que a marca será capaz de construir nos próximos anos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar antes de responder definitivamente se eu compraria ou não esse SUV. Então chegou a hora de responder a pergunta que ficou aberta desde o começo deste vídeo. Afinal, qual é o detalhe que pode fazer muita gente desistir do Jaeger 5? Curiosamente, ele não está no carro. Ele está no momento da compra. Hoje nós já sabemos que o projeto parece promissor, que a proposta é moderna, que o preço estimado pode colocá-lo em uma posição extremamente competitiva e que a estratégia da marca faz sentido. Mas ainda existem perguntas que nenhum lançamento consegue responder no primeiro dia. Como será a experiência dos primeiros proprietários? Como a rede de concessionárias vai atender esses clientes? Como ficará o fornecimento de peças? E principalmente, como o mercado brasileiro vai enxergar a revenda desse modelo daqui a 4 ou 5 anos? Essas respostas só o tempo poderá dar. Por isso, se você está pensando em trocar de carro nos próximos meses, eu faria o seguinte. Colocaria o Jaeger 5 na minha lista de opções, acompanharia os primeiros testes independentes, ouviria a experiência dos primeiros compradores e só então tomaria a decisão. Isso não significa desconfiar da marca. Significa fazer exatamente aquilo que uma compra de mais de 130 mil merece, decidir com calma e baseado em informações. E talvez essa seja a maior mensagem deste vídeo. O futuro da indústria automotiva não será decidido apenas pelas montadoras. Ele será decidido pelos consumidores que aprenderem a comparar tecnologia, custo, experiência e valor entregue, e não apenas o logotipo estampado na frente do carro. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Se o Jaeger 5 realmente chegar ao Brasil por aproximadamente R$ 129.990, ele entra na sua lista de opções, ou você ainda escolheria um Corolla Cross, um HR-V, um Creta ou um Compass? Escreva um motivo nos comentários, porque é justamente dessa conversa que nascem os próximos vídeos do BR Elétricos. E se você acredita que informação de qualidade ajuda a evitar decisões caras, inscreva-se no canal. Aqui nós não escolhemos carros por paixão. Nós escolhemos pelas respostas que eles entregam para a vida real. Obrigado pela audiência. Faça sua inscrição no canal. Conto com vocês para o próximo vídeo. Abraços.